nele eu pude me ter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Escolheu amigo, e só por ele eu pude me ter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Sua história, leva da cruz sem pecado algum, só porque ele amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, leva da cruz sem pecado algum, só porque ele amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bom poder transmitir mais uma vez essa mensagem para você. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens com o tema Fique em Casa. O mês da família, maio é o mês da família. E por que muitos lares, inclusive lares cristãos, vivem em pé de guerra? Família, quando a gente vai olhar para o propósito em que Deus criou a família, ela foi idealizada por Deus para ser uma bênção. Então, estar em casa com a família, na companhia dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos pais ou da nossa esposa, do esposo, deve ser um momento de grande alegria. O lar precisa ser um lugar de refrigério. O lar precisa ser um lugar de alegria, não um campo de batalha. A família é a instituição mais básica e mais importante na face da terra. Não existe uma sociedade justa e também não existe uma nação forte se nós não tivermos famílias estruturadas. Também não há igreja santa sem família santa. Na verdade, a família ela dá extensão para a sociedade e para a igreja. Ela é um projeto de Deus. O Senhor a criou, a idealizou, a projetou para que ela seja feliz. Deus nos criou para sermos uma família feliz. Então, com isso em mente, e seguindo a orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre o isolamento social, para as pessoas ficarem em casa nesse período de pandemia, nós vamos ver como a gente pode aproveitar melhor esse período que a gente está ficando mais tempo em casa, para aproveitar o melhor de Deus para a nossa família ficando em casa. Fique em casa é a nossa nova série de mensagens neste mês de maio, que a gente vai seguir aqui agora, pelo menos nos próximos domingos deste mês. E primeira mensagem, fique em casa, temos a melhor amizade. Em casa nós temos a melhor amizade com os nossos irmãos de sangue. Nós podemos ter, de fato, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão dar base para a nossa vida espiritual, inclusive. Para aproveitar o melhor de Deus, os irmãos e as irmãs precisam relacionar-se bem entre si. É verdade que o aumento da violência doméstica tem crescido nesse período de isolamento social, porque algumas pessoas não conseguem conviver juntos. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente tem Deus em nosso coração através
de Jesus Cristo, a gente vai entender que a gente pode sim conviver bem entre si, independente do tempo que a gente esteja passando junto. Precisamos conviver em harmonia como irmãos. Esse é o aspecto familiar mais comentado por Paulo. Porque para Paulo, os cristãos, eles eram irmãos entre si, os cristãos da igreja, e eles são filhos do mesmo Pai. Efésios 1, 2, 4, 6 e 6, 23 vão dizer para nós que nós somos filhos do mesmo Pai. Deus é o nosso Pai. Com base em Efésios 4, versículo 1 até o versículo 6, é o texto base da nossa reflexão de hoje, nós vamos aprender que os irmãos de fé e também os irmãos de sangue devem manter e desenvolver uma amizade verdadeira, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, é o que diz o versículo 3 de Efésios 4. O mesmo se aplica aos irmãos de fé, é o mesmo que se aplica aos irmãos de sangue. A gente sabe que conviver entre irmãos pode ser complicado, pode ser conflituoso, porque os irmãos costumam brigar, costumam ter ciúmes, até inveja, né? São comuns entre os irmãos. A gente briga, mas é verdade também, por outro lado, que mesmo que a gente esteja brigado, se alguém brigar com o nosso irmão, a gente sai em defesa dele. É assim com você também? Desde criança, a gente cresce com os irmãos, quem tem irmão em casa sabe disso, né? A gente pode brigar e ficar sem se falar, mas se alguém mexer com a nossa família, se alguém mexer com o nosso irmão, com a nossa irmã, a gente sai em defesa, mesmo estando brigado, porque a gente tem uma amizade. Deus nos projetou para termos esse relacionamento de amizade. A Bíblia ela não vai negar esses conflitos entre os irmãos. É só a gente olhar para a história bíblica, a gente lembra de Caim e Abel, de Jacó e Esaú, a gente lembra de José e os seus irmãos, e a gente vai ver como existem conflitos entre os irmãos de sangue. Contudo, com os salvos em Jesus Cristo, esse convívio ele pode e deve ser diferente, porque agora é Jesus quem vai dar a base para o nosso relacionamento. Os irmãos que querem ser unidos precisam evitar o egoísmo. Os irmãos que querem ser unidos precisam evitar o ciúme e também a inveja. E eles devem cultivar o perdão, cultivar a compaixão, cultivar a aceitação, cultivar a amizade, uma amizade bela, uma amizade verdadeira, pautada e baseada na palavra de Deus, tendo o próprio Jesus como nosso exemplo, como nosso melhor amigo. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo à unidade aqui em Efésios 4, eu gostaria de ler com vocês esse texto, porque esse texto vai mostrar para nós que a unidade ela é trinitária, ou seja, ela é estabelecida por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio da cruz de Jesus. Efésios 2, versículo 13 a 18, vai mostrar para nós que hoje nós podemos ser unidos, nós somos unificados por meio da cruz de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, o que não implica necessariamente em uniformidade. Quando a gente fala de unidade, não quer dizer que a gente precisa ser uniforme, que nós precisamos ser todos iguais. Não, na verdade, a unidade ela é vivenciada na diversidade. É possível ser diferente e ter unidade. Assim como Deus é um em 3 pessoas, assim também a unidade deve ser preservada em meio à diversidade. Aliás, esta é a beleza da unidade. Como irmãos, nós somos diferentes, nós temos diferentes qualidades uns dos outros e nós podemos ter a melhor amizade, tanto em casa quanto na igreja, com os nossos irmãos de fé, por meio da unidade do Espírito. Vamos olhar para o texto bíblico? Eu queria convidar você para ler comigo o texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, para a gente avaliar alguns princípios juntos aqui sobre a unidade. O texto sagrado diz assim para nós: Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Esse texto revela para nós alguns princípios. O primeiro princípio é
sobre o fruto da unidade. A amizade entre os irmãos, ela é desenvolvida através da preservação da unidade. E nesse texto a gente pode ver como preservar a unidade. Paulo vai apresentar primeiro aqui o fruto da unidade. Qual é o fruto da unidade? Antes de expor o seu apelo à unidade, Paulo começa o texto lembrando que ele é prisioneiro no Senhor, ou seja, o apóstolo Paulo está preso porque ele não negou a Cristo e ele foi perseguido por isso, e por não negar a Jesus Cristo ele foi encarcerado. Então, Paulo exorta os cristãos para que vivam de modo digno do chamado que receberam. Todo cristão foi chamado pelo Espírito Santo, foi chamado por Deus. Esse chamado não diz respeito a um ministério específico, a um dom espiritual, não. Efésios 4:1 está se referindo ao nosso chamado como cristão. O chamado que nós recebemos para nos relacionarmos com Deus por meio da graça de Jesus. Nós somos chamados para viver por Cristo, todos nós. Mas como é viver por Cristo? Como é viver assim? Então Paulo apresenta alguns aspectos do fruto do Espírito aqui, conforme Gálatas 5 e o versículo 22, e ele menciona esses frutos para orientar os irmãos. Ele diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o que diz o versículo 2 e 3. É esse o resultado esperado por cada um de nós, por cada cristão, por cada seguidor de Jesus. O fruto que a unidade produz, ele é um fruto prático, mas ele também é um fruto processual, ou seja, ele pode e deve ser desenvolvido por nós. A gente pode crescer nesse fruto, ele pode amadurecer através de nós. A gente pode perceber aqui pelo menos 7 aspectos desse processo do fruto da unidade. O primeiro aspecto é a humildade. Alguém disse que a gente perde a humildade quando a gente descobre que a possui. Ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar, colocar os outros, nossos irmãos, em segundo lugar, e então a nós mesmos em último lugar. Primeiro é Cristo, depois são os nossos irmãos, o nosso próximo, e por fim somos nós. Significa ser humilde, significa conhecer a si mesmo, saber das suas qualidades, saber também das suas limitações e aceitar-se e ser o que você é para a glória de Deus. Com aquilo que Deus te deu, você pode viver para glorificar o nome do Senhor. Isso é ser humilde. Em segundo lugar, o segundo aspecto é a mansidão. Ao contrário do que muitos pensam, ser manso não é sinal de fraqueza. Na verdade, a mansidão é uma virtude, é um poder sob controle. Moisés é um grande exemplo de mansidão. O livro de Números, no capítulo 12 e versículo 3, vai mostrar um Moisés manso. Porém, Moisés é um grande instrumento de Deus, uma grande ferramenta usada por Deus, um grande homem usado com um imenso poder para fazer milagres, coisas extraordinárias, mesmo sendo manso. Jesus ajuda a gente nesse sentido. Mateus 11 e 29, Jesus diz para nós: deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. É impossível manter a unidade dentro de casa se nós formos agressivos uns com os outros. Nós precisamos abandonar a agressividade. Não pode haver agressão, seja verbal, muito menos física. A gente precisa ter mansidão, a gente precisa ter o poder sob controle. Por isso Paulo insere mais 3 aspectos, quase que unificados na sequência do texto: a longanimidade, a capacidade de suportar e o amor. Longanimidade é literalmente um longo ânimo que a gente recebe para suportar os conflitos sem revidar, o que não é possível sem o amor. O amor que é paciente e é benigno, conforme o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 4. Suportar em amor é, além disso, ser como o terceiro pé de um tripé, um suporte para a estabilidade. Nós precisamos ser como um tripé, um suporte para suportar, para dar suporte a quem precisa de nós. O sexto aspecto do fruto da unidade é a diligência.
e literalmente significa mostrar-se desejoso de manter ou de guardar a unidade do Espírito. A ideia é de um esforço constante que a gente faz para preservar a unidade que foi estabelecida por Deus. E o último aspecto que Paulo cita aqui é a paz. A paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração para a unidade da igreja e para a amizade entre os irmãos, para a família ser coesa. A gente precisa ter essa paz reinando em nossas vidas. Colossenses 3, versículo 15, diz que ela tem que ser o nosso árbitro. Não dá para ser indiferente ao que acontece com a nossa casa. Não dá para ser indiferente com o que está acontecendo dentro do nosso lar. Por isso a gente precisa ter disposição para fazer de tudo, o máximo que a gente puder, para a gente se manter unido, com envolvimento profundo, com relacionamento mútuo. Se você não concorda, se você discorda do seu irmão ou da sua irmã, você precisa praticar o ensino de Jesus, o ensino da humildade, da mansidão que Cristo nos ensina. Quando você for afrontado, exercite a longanimidade, tenha longo ânimo, peça a Deus. É possível que em sua casa haja pessoas que ainda precisam amadurecer, ainda precisam crescer espiritualmente. E você pode ser um suporte, você pode suportá-la, você pode dar essa base amorosa para que essa pessoa, seu irmão ou sua irmã, quem sabe, possam crescer também espiritualmente. Seja um suporte para os seus irmãos. Preserve com diligência a unidade e o vínculo da paz. Siga a orientação bíblica de Paulo no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos capítulo 12 e versículo 18, especialmente dentro de casa. Depois do fruto da unidade, Paulo expõe o fundamento da unidade. Qual é o fundamento da unidade? Após o apóstolo exortar a igreja, exortar os irmãos a preservar a unidade, desenvolvendo o fruto do Espírito uns para com os outros, ele lembra que qual é a base dessa unidade? A unidade é uma posição que a gente tem, ela é posicional, ou seja, não depende do nosso esforço para ser estabelecida. A unidade do Espírito é um fato para todos os crentes, ela é uma realidade espiritual para nós que nos confere bênçãos espirituais. É a nossa posição em Cristo, ela é uma essência da igreja, ela é a essência da igreja e também da família. Aliás, uma organização sem essa unidade jamais pode ser chamada de igreja. Uma igreja que não tem unidade, ela é qualquer outra coisa menos a igreja de Jesus Cristo. Para Paulo, existem pelo menos 7 elementos que constituem a unidade posicional da igreja, que é essa realidade espiritual para a igreja de Jesus. Primeiro, a igreja, ele vai dizer no versículo 4, a igreja possui uma unidade orgânica, ou seja, o texto diz, um só corpo. Essa figura da igreja sendo um corpo, ela é a que melhor expressa o nosso relacionamento no contexto da igreja local. 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai fazer uma analogia sobre a igreja e o corpo dele. Mas quando não há uma compreensão correta de que nós somos um corpo, a diversidade pode gerar uma divisão no lugar de cooperação. Este corpo é a igreja, que vai muito além da igreja local. É a igreja constituída por todos os salvos, ou seja, todos aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, os que entregaram a sua vida a Jesus, passam a integrar este corpo. A vida neste corpo é dada e é mantida pelo Espírito de Deus. O segundo, a igreja possui uma unidade pneumática, ou seja, um só Espírito, ainda no versículo 4. Ela é a unidade do Espírito que deve ser preservada com diligência. A igreja é composta por pessoas, mas a sua dinâmica é espiritual. É o Espírito Santo de Deus quem movimenta a igreja de forma dinâmica para que ela possa cumprir a sua missão. É o Espírito Santo de Deus quem santifica tanto a igreja quanto a família. E terceiro, a igreja possui uma unidade de propósito. O versículo 4 ainda diz que nós temos uma só esperança da nossa vocação, a qual nós somos chamados. Quando esse elemento é claro, mesmo não havendo concordância com tudo, em questões secundárias, tanto na igreja quanto em casa,
nós vamos sempre avançar com o nosso foco em Jesus Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14. Nós temos a mesma esperança, nós cremos no advento de Cristo. Ele voltará, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados quando Jesus voltar, tudo será restaurado. Nós cremos nisso, essa é a nossa esperança, esse é o nosso propósito. Em quarto lugar, a igreja possui uma unidade de governo. O texto no versículo 5 diz que há um só Senhor. Embora a igreja como instituição tenha diversos líderes à frente dela, ela tem somente um governo espiritual. Jesus é a autoridade máxima da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Efésios 1, capítulo 22, versículo 23. Nós somos a comunidade dele, a comunidade de Cristo. Nós somos o povo dele, porque nós reconhecemos o seu senhorio. Jesus é o centro de tudo que nós fazemos como igreja, como irmãos em Cristo. Em quinto, a igreja possui uma unidade doutrinária. O texto diz, ainda no versículo 5, que nós temos uma só fé. Essa fé é o mesmo que crença ou o sistema de doutrina. É um conjunto de princípios absolutos que vai unir todos os cristãos de todas as eras e consiste na essência do Evangelho. É a fé que uma vez foi entregue aos santos, conforme Judas 3. O conjunto de verdades que Cristo confiou para a sua igreja. E em sexto lugar, a igreja possui uma unidade batismal. O texto diz que há um só batismo. Isso acontece quando nos entregamos ao Senhor. Quando nós cremos no Senhor, nós somos espiritualmente imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, capítulo 12, versículo 13, vai narrar este milagre espiritual. Esse batismo ele é representado também pela imersão nas águas, mas tem a ver com o novo nascimento. É o Espírito de Deus que nos mergulha no corpo que é a igreja. E por último, a igreja possui uma unidade familiar. Veja o que diz o versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus é descrito por Paulo como nosso Pai. O Pai é o líder dentro da família. Deus é o líder da família de Deus, a família da fé, da qual nós somos membros. Efésios 2,19. Nesta família, todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E como filhos amados de Deus, nós obedecemos seguindo o exemplo do nosso Senhor. Conforme Efésios 5, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, nós somos membros da família de Deus e nós devemos, em todo o tempo, andar juntos, andar em união, como uma família de verdade. E você, dentro da sua casa, precisa aplicar esses princípios para a sua vida, com os seus irmãos, para manter a sua amizade. O que Jesus espera da sua igreja, o que Jesus espera de uma igreja local, o que Jesus espera de uma família cristã que tem Jesus no centro da sua vida, que ela seja unida, de verdade. O fruto do Espírito é o resultado natural e processual da igreja e de uma família cristã. É o meio pelo qual nós podemos preservar a unidade, afinal ela é uma posição, ela é um fato. Deus a fundamentou como elementos sólidos e imutáveis. São realidades espirituais básicas estabelecidas por Deus. Nós não temos como produzir isso, mas nós temos como preservar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Se por um lado nós precisamos nos empenhar para preservar a unidade, por outro lado não há nada que a gente possa fazer para produzi-la, e ela de fato é um estabelecimento, uma base sólida para os crentes em Jesus. O próprio Deus é quem a fundamentou. No entanto, é nosso dever promovê-la através da prática de vida e através do ensino desta unidade. Como discípulo de Jesus, você e eu somos chamados para fazer outros discípulos, indo, batizando e ensinando toda a doutrina da fé. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, Jesus vai
vai estabelecer essa comissão para nós. Isso pode acontecer entre os irmãos de fé, mas também pode acontecer dentro de casa. Você pode discipular o seu irmão mais novo, ou quem sabe mais velho, aquele que ainda não tem a proximidade com Jesus. Se você é próximo de Jesus, se você conhece Jesus, você pode ensinar as verdades espirituais e eternas para os seus próprios irmãos, para as suas irmãs. Deus é o Pai de toda a família da fé. E nós precisamos compreender corretamente qual é a sua vontade. E então ensinar o Evangelho de forma completa para todos que estão à nossa volta. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 4 da sua segunda carta, e no versículo 2, que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Comece a fazer isso pela sua casa. Tem alguém na sua família que precisa ouvir a mensagem da cruz de Jesus? Comece pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Quem sabe eles podem aprender sobre o Evangelho com você, ou quem sabe você pode aprender um pouco mais com seus irmãos sobre a mensagem de Jesus. A gente pode ter uma amizade verdadeira, pautada na unidade do Espírito. Amém? Para a gente terminar, há uma história com ele que ilustra muito bem a amizade dos irmãos dentro de casa e também o relacionamento dos cristãos entre si. Em uma reunião entre as ferramentas de uma marcenaria, a lixa solicitou a exclusão do martelo, porque o martelo batia em tudo e fazia muito barulho. O martelo concorda, mas ele diz que a lixa era muito áspera e muito grossa. O parafuso, ele é acusado de ficar dando muita volta para chegar ao seu propósito. E a régua se achava certinha demais e se julgava no direito de medir tudo e todos. Mas no meio dessa discussão aparece o senhor marceneiro, que vai fazer uma reunião com todas as ferramentas e com muita habilidade ele vai utilizar cada uma das ferramentas para fazer um lindo móvel, um maravilhoso móvel, um móvel perfeito. E com essa história a gente entende que nós somos as ferramentas nas mãos de Deus. Deus é o nosso marceneiro, Jesus é o marceneiro e Ele usa a nossa vida para edificar uns aos outros, para fazer uma construção muito grande, para construir, para fortalecer a nossa família, para fortalecer a igreja dele. Se nós deixarmos Jesus Cristo governar o nosso coração, nós podemos ser uma família unida e feliz. Reflita sobre isso, desfrute sobre o melhor de Deus para a sua família, sendo um bom amigo, sendo uma boa amiga para o seu irmão ou para a sua irmã. Sejam amigos unidos, seja um amigo como Jesus. João capítulo 15 diz para nós que Jesus é o amigo verdadeiro e ninguém dá, não existe um amigo melhor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida para nós, para que nós pudéssemos ter a amizade dele e para que nós pudéssemos desenvolver amizade entre nós, inclusive amizade dentro de casa. Nesse período de pandemia, fique em casa, porque você pode ter a melhor amizade dentro de casa, você pode ter uma amizade verdadeira. Que Deus nos ajude a superarmos esse desafio. Mesmo você que está precisando sair para trabalhar após a pandemia, passe mais tempo em casa com os seus irmãos de sangue, passe mais tempo em casa com a sua família, para que você desenvolva um relacionamento de amizade, um relacionamento amistoso que vai te trazer muita alegria, eu tenho certeza. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus e queremos orar nesse momento, para que Deus possa nos dar essa longanimidade, essa paciência, esse amor, para que Deus nos use dentro de casa. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos irmãos? Como é que está o relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã? Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e que nós possamos desfrutar de Deus mesmo, a melhor amizade que temos. Ore comigo, por favor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz, te agradecemos pela unidade que o Espírito de Cristo produz em nós. E pedimos a Ti que nos ajude, Senhor, a seguirmos o exemplo da triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a sermos bons amigos como Jesus. Se necessário for, entregar a nossa vida para defender, para proteger o nosso irmão, a nossa irmã, seja ele de sangue ou seja ele da fé. Que nós tenhamos sempre o Teu exemplo como nosso padrão, meu Deus. Em nome de Jesus, dê a sua bênção, abençoe o nosso lar, a nossa família, que a gente tenha a sabedoria de Deus para termos, para preservarmos a unidade, a amizade pelo vínculo da paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que tem nos assistido, e que na próxima semana você esteja novamente aqui com a gente. Compartilhe essa mensagem, compartilhe para que Deus possa também abençoar seus amigos, abençoar seus familiares, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.